O empresário carioca Jorge Paulo Lemann viajava pelo deserto de Gobi no final de maio de 2008, quando seu BlackBerry começou a tocar insistentemente. Ele passava férias na Ásia, acompanhado da esposa Susana e de um casal de amigos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e sua mulher, Ruth. O grupo estava ansioso por desbravar um dos 5 maiores desertos do mundo, localizado no norte da China e sul da Mongólia, por onde se estendem montanhas rochosas, planícies cobertas de cascalho e dunas em constante movimento. Ali as temperaturas são extremas. Os termômetros chegam a marcar mais de 40 graus Celsius no verão e menos 40 graus Celsius no inverno. Embora fizesse o possível para não atrapalhar a programação turística, Jorge Paulo não deixava o telefone de lado. A situação era urgente. Havia meses que ele e seus sócios, os também cariocas Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira, controladores e membros do Conselho de Administração da cervejaria belgo-brasileira Inbev, dona da Ambev, vinham estruturando um plano para adquirir a americana Anheuser-Busch, AB, fabricante da cerveja mais vendida do mundo, a Budweiser. Bancos, advogados e um reduzido grupo de executivos da Inbev trabalhavam em sigilo absoluto no projeto Amsterdã, como foi batizado o plano de compra. A aquisição transformaria a empresa resultante da combinação entre Inbev e AB em uma das 4 maiores empresas de consumo do mundo, atrás dos colossos Procter & Gamble, Coca-Cola e Nestlé. A compra de um símbolo do capitalismo americano não apenas seria o maior negócio já fechado pelo trio formado por Jorge Paulo, Marcel e Beto, como eles são chamados dentro e fora de suas empresas, como os transformaria de forma incontestável nos empresários brasileiros com maior alcance global. Tudo parecia estar sob controle, até que o segredo foi exposto ao mundo às 14h29 do dia 23 de maio, quando o blog Alphaville do jornal inglês Financial Times publicou na internet a informação de que a Inbev preparava uma oferta de 46 bilhões de dólares pela centenária companhia americana. A notícia trazia detalhes sobre o modelo de financiamento da compra, os nomes dos envolvidos na estruturação do negócio e quando teriam ocorrido as primeiras sondagens a August Busch IV, principal executivo da AB e membro da família que batizava a cervejaria. Ignorar o vazamento dessa matéria, que poderia colocar todo o plano em risco, simplesmente não era uma opção para Jorge Paulo, ainda que ele estivesse perdido no meio do maior deserto da Ásia. Durante toda a viagem pela China, ele manteve a calma. Resolvia tudo pelo celular com muita objetividade. Lembra Fernando Henrique Cardoso, que, segundo ele mesmo, tornou-se amigo de Jorge depois de deixar a presidência da República. Era a primeira vez que eles faziam uma viagem de turismo juntos. Entre passeios de camelo e a orquestração do negócio mais ambicioso de sua vida, Jorge Paulo só evitou responder o e-mail de uma pessoa, Busch IV, que ficara estupefato ao ler na internet a notícia de que corria o risco de perder a companhia fundada por sua família e lhe escrevera pedindo explicações. Jorge Paulo precisava pensar qual seria a melhor forma de contar ao principal executivo da AB que a Inbev de fato pretendia colocar as mãos em sua empresa. E essa não seria uma conversa fácil. Era melhor esperar um pouco antes de dizer qualquer coisa. A investida do trio de brasileiros pode ter surpreendido a Anheuser-Busch, analistas, investidores e jornalistas de todo o mundo. Mas era um movimento com o qual Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira vinham sonhando desde 1989, quando compraram o controle da cervejaria Brahma, sediada no Rio de Janeiro. Na época, eles não entendiam nada sobre o setor cervejeiro. Suas fortunas foram construídas no Banco de Investimentos Garantia, uma instituição criada por Jorge Paulo em 1971 e que fez história no Brasil por ter incorporado conceitos então quase desconhecidos por aqui, como meritocracia,
remunerar e promover funcionários com base apenas em seu desempenho, sem levar em conta fatores como o tempo de casa. E partnership, oferecer aos melhores a oportunidade de se tornarem sócios da firma. Marcel e Beto, oriundos da classe média do Rio de Janeiro, eram a personificação dessa filosofia. Ambos foram contratados por Jorge Paulo nos primeiros anos do Garantia e ascenderam no banco até se tornarem os principais sócios do fundador. No início da década de 80, Beto deixou o dia-a-dia do banco para comandar a varejista Lojas Americanas, recém-adquirida pelo Garantia. Até então, nenhum banco de investimentos brasileiro havia comprado uma companhia para assumir sua gestão. Depois foi a vez de Marcel Telles abandonar o mercado financeiro para se dedicar à transformação da combalida cervejaria numa empresa de nível internacional. A Brahma que Marcel encontrou era uma modestíssima fração da Anheuser-Busch, na época a maior fabricante de cerveja do mundo. Eu falava na companhia que um dia a gente ia comprar a Anheuser-Busch e dava risada. Tinha sempre um ha-ha-ha no final para nego não achar que eu era maluco. Mas já era um sonho que você vai tateando e aos poucos vê que tem chance de ficar mais próximo, disse Marcel certa vez. Até chegar à oferta pela AB, foi preciso trilhar um longo caminho que teve como principais passos a compra da Paulista Antártica para formar a Ambev em 1999 e a negociação com a belga Interbrew, que deu origem à InBev em 2004. Em 2008, quase 2 décadas depois de comprarem a Brahma, Jorge Paulo, Marcel e Beto finalmente chegavam perto de engolir a gigante Anheuser-Busch. E não seria o vazamento da notícia que iria impedi-los de levar o plano adiante. O silêncio de seus possíveis algozes deixava Auguste IV, conhecido como o Quarto, desconcertado. Ele e sua equipe se perguntavam se aquele bando de brasileiros teria mesmo coragem de enfrentar um símbolo americano. A verdade é que, apesar da tradição e de seu tamanho, a Anheuser-Busch já não tinha mais o mesmo brilho do passado. Fundada por um grupo de imigrantes alemães em 1852, em St. Louis, cidade às margens do rio Mississippi, a cervejaria foi inicialmente chamada de Bavarian Brewery. 8 anos depois de abrir suas portas, foi comprada por Eberhard Anheuser, um empresário local que fizera dinheiro com uma fábrica de sabão. Com a chegada de Adolphus Busch, genro de Eberhard, a empresa começou a deslanchar. Adolphus lançou a marca Budweiser em 1876, comprou 50% da participação do sogro e deu à companhia o nome Anheuser-Busch. Desde então, a AB se manteve como uma empresa familiar, em que o comando era passado de geração em geração. A iniciação de cada membro da família à vida na cervejaria começava literalmente no berço. A tradição mandava que os herdeiros homens do clã fossem alimentados com 5 gotas de Budweiser horas depois de nascer. A fórmula funcionou durante várias décadas. No final do século passado, a AB chegou a dominar 60% do mercado americano e se tornou a maior do mundo em faturamento no seu ramo. Como acontece com tantas grandes corporações, depois do auge...